Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, nós vamos meditar um pouco no tema escolhido pelas irmãs. Mateus, capítulo 17. Nós vamos meditar do versículo 14 ao versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 até o 21. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nos expulsá-los? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa, senão por oração e jejum. Até aqui. Eu quero falar sobre 3 tipos de fé contida nesse texto. Esse texto é onde Jesus usa o exemplo da semente de mostarda. Se você for olhar algumas versões mais atualizadas, a NVI, a Revista Corrigida, a NVT, você vai ver que ao invés dele dizer assim, uma fé como o grão de mostarda, eles dizem uma fé do tamanho do grão de mostarda. Usa a palavra tamanho. Essa tradução não é a mais eficaz. Quando a gente olha para o original, e o original foi escrito em grego, um grego chamado koiné, que era a língua popular daquele tempo, quando a gente vai lá nos originais, a gente vê que, na verdade, Jesus não diz do tamanho, Jesus diz como. Então, não é sobre o tamanho, mas é sobre a forma do grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda, ele é muito, muito, muito pequenininho. Ele alcança milímetros apenas. Mas o fato dele ser pequeno faz com que ele tenha em si algumas características bem peculiares que outras sementes não têm. Exemplo, é quase impossível você cortar um grão de mostarda ao meio. Ele não tem estabilidade para isso. Quando você tentar passar a faca nele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai escapulir. Já tentou cortar uma coisa muito pequena? Já tentou cortar remédio em 4? Já viveu essa experiência? Você pega o remedinho, você tem que cortar ele em 4. Que luta! Aí você vai tentar, ou ele vai quebrar e se desfazer todo, ou ele vai ficar quicando e você não vai conseguir dividir. Então, Jesus não está falando sobre o tamanho, Jesus não está dizendo que é interessante que você tenha uma fé pequena, até porque fé pequena eles tinham. Inclusive, Jesus diz, vocês têm uma fé pequena. Então, não era sobre ter fé pequena, mas era sobre ter uma fé que não se divide, ou seja, uma fé inabalável. Além disso, o fato do grão de mostarda ser muito pequeno o impede de se tornar híbrido. Então, ele é um grão que não dá para fazer cruzamento de semente. Na época não existia isso, né? Acredito que não, a ciência evoluiu para isso agora. Mas hoje tem muitas sementes que os cientistas cruzam. O grão de mostarda não dá, porque ele é tão pequeno que não dá para injetar algo de fora nele. Olha que coisa maravilhosa, Jesus está dizendo, que você tenha uma fé que seja tão blindada que nada de fora venha infectar ou contaminar dentro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Além disso, apesar de ser um grão muito pequeno, quando jogado na terra, regado e tendo os nutrientes certos, dava uma árvore maravilhosa. Então não era sobre ser pequeno, mas era sobre não ter em si
inconstância, porque a fé inconstante é o tipo de fé mais triste que tem. Ô coisa triste uma fé inconstante. Há um tempo atrás, uma pessoa falou para mim assim: Carmozina, você faz um propósito de oração comigo? Eu quero orar por um emprego, eu e uma amiga. Eu falei, eu faço, ela tinha acabado de se formar. E a gente começou a orar sempre no telefone uma vez por semana, e quando a gente se encontrava pessoalmente, a gente orava junto. E aí, toda vez que a gente ia orar, a gente orava, clamava e tudo mais, aquela coisa linda. Quando a gente acabava de orar, ela falava, mas está muito difícil a minha área. Todo mundo que se formou comigo, ninguém arrumou. Porque um foi para outra área, o outro está dirigindo no Uber, o outro está fazendo não sei o quê. Aí teve um dia que eu cheguei na igreja, encontrei com ela, ela falou, vamos orar? A gente foi orar. E quando a gente acabou de orar, que a gente levantou a mesma coisa, ela começou a reclamar. Naquele dia eu estava cansada, eu falei, amada, essa foi a última vez que eu oro contigo. E ela falou, mas por quê? Eu falei, porque tu não acredita. Você acredita mais que o mercado está ruim do que Jesus pode abrir uma porta para você. Eu estou gastando tempo contigo, eu tenho roupa para lavar, criança para cuidar, sermão para montar, eu não oro mais contigo, mulher, tu não tem fé. E ela me olhou espantada assim, achou que eu estava brincando, que às vezes eu sou brincalhona, mas eu não orei mais mesmo não, irmãos, porque quando eu falo é sim, sim, não, não. E sabe o que aconteceu? Ela arrumou um emprego para a glória de Jesus, mas naquele dia ela precisou daquele sacode. Ela falou, verdade, às vezes a gente ora, mas quando a gente levanta a nossa declaração, ao invés de concordar com a nossa oração, a nossa declaração é outra. Quem já viu isso lá em São Gonçalo? Vou falar mal de lá, que aí está tudo certo. Então eu quero falar de três tipos de fé que aparecem nesse texto. Primeiro eu quero falar da fé do pai do menino. Jesus não falou essa frase solta, ele falou no contexto. E o que estava acontecendo no contexto? O contexto é o seguinte, Jesus tinha 12 discípulos. Ele junta 3 e leva os 3 para o alto monte. Lá eles vivem um momento maravilhoso, só os 4, Jesus, Pedro, Tiago e João. Que momento maravilhoso que eles vivem lá? A transfiguração. Uau, Jesus se transfigura, eis que surge Elias e Moisés, coisa linda, eles estão num culto top lá em cima. Só que lá embaixo estão os 9. Os 9 que não subiram para esse evento. E enquanto os 9 estão lá embaixo, eis que surge esse homem, com esse menino, que já não era mais uma criança, porque o relato de Marcos dá a entender que ele era um pouco maiorzinho, e ele aparece com esse rapaz lunático, surdo e mudo. E esse pai desesperado chega ao encontro dos discípulos e pede, ore pelo meu filho, eu preciso de uma libertação, preciso que alguma coisa aconteça, porque desde a infância, diz lá em Marcos, desde que ele era muito pequeno que isso acontece, o espírito se apossa dele, joga ele no fogo, joga ele na água, tenta matar ele. Imagina a cabeça de um pai, você como mãe, ter um filho que de repente fica endemoniado. Eu não sei se você já teve essa infelicidade de ver uma criança possessa. Nós já vimos, lá na África. E é uma coisa realmente impactante. E esse pai, ele tinha uma fé muito curiosa. Por quê? Primeiro, ele tinha discernimento, porque ele sabia que aquilo não era um problema de saúde. Afetava a saúde, porque o menino não falava, tinha ataque epilético, mas ele tinha consciência de que era de ordem espiritual. Então, um homem com discernimento. E aí ele vai, chega lá nos discípulos, fala, alguém faz alguma coisa. E os discípulos tentam expulsar e não conseguem. Agora imagina a cabeça desse pai, esperando anos uma solução para o filho, e quando finalmente se encontra com os discípulos de Jesus, eis que os discípulos não conseguem fazer nada. Eu não sei você, mas eu tenho 24 anos de igreja, e na minha caminhada eu já experimentei algumas vezes de lidar com pessoas da igreja, pessoas de fé, pessoas de Jesus, mas que não puderam fazer nada por mim. Quem já viveu isso aqui? E hoje a gente está vivendo num tempo onde a gente está sendo alimentado para ser desigrejado. Está na moda ser desigrejado, está na moda gostar de Jesus, gostar da palavra, gostar de louvor, mas não gostar de igreja. Olha que luta. Esses dias eu abri meu Instagram e uma menina mandou uma mensagem para mim, pastora Carmozina, eu quero dizer que eu amo a sua vida, que eu amo ser pastoreada por você. Eu falei, amada, você nem nunca me viu, eu não sou sua pastora não, querida, eu não sei nem de onde você é. Não faça essa loucura, não seja pastoreado por internet, você não sabe nem se eu sou de verdade, isso tudo aqui é mentira, dá para editar isso aqui. Se dentro de casa eu não sou nada disso, como é que você diz que você é minha ovelha?
As pessoas estão preferindo ser cuidadas pelo YouTuber. As pessoas estão preferindo ser cuidadas. Ah, mas eu já me decepcionei com a igreja. Verdade. E esse moço, ele poderia pegar o filho doente dele e ir embora decepcionado com os discípulos. Homens que foram escolhidos a dedos, homens que estavam sendo treinados há 3 anos, mas que não deram conta de resolver o problema dele. Mas esse pai tinha uma fé de verdade, porque a fé dele não estava em discípulo, não. A fé dele estava em Jesus. É claro que a gente vai ter uma expectativa com a igreja. Ele foi até os discípulos porque ele cria que os discípulos poderiam fazer alguma coisa. E de fato depois pôde. Os discípulos foram usados para curar muitas pessoas. Lá em Atos a gente vai ver Pedro e João dizendo: olhe para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, cura. A gente vai ver o lençol de Paulo sendo estendido e gente sendo curada. Gente, o lençol do homem estava curando. Essa passagem me dá uma agonia que eu falo, se o lençol dele estava curando, a gente está vivendo o evangelho muito errado. Então eles foram sim usados para operar várias curas, mas naquele momento, naquele dia, naquela hora, os discípulos não deram conta de resolver. Mas aqui não tem um pai com fé na igreja, tem um pai com fé no dono da igreja, no cabeça da igreja, em Jesus Cristo. Porque a gente está muito fraquinho na fé. Se a gente chega na porta da igreja e a diaconisa não dá boa noite, a gente vai embora e fala que não pisa mais lá. Ah, pelo amor de Deus, amado. Foi a diaconisa que morreu na cruz por você? Eu sei que a gente tem que ter expectativa na igreja, porque a igreja deveria ser o melhor lugar da terra, mas deixa eu te falar uma coisa. No meio do trigo está cheio de joio. Ah, tá ligada, varô? E a gente precisa parar de ser crente muito ferido, o povo está muito ferido. A gente está numa época, pastora, que hoje se a gente expulsar um demônio, está arriscado o demônio ficar congregando e o membro ir embora ofendido. Porque não pode repreender ninguém, não pode brigar, não pode falar, não pode corrigir. Ah, se João Batista viesse nesse tempo, a gente matava ele. Não pode mais denunciar. Não pode mais errar. Deixa eu te falar, é muito chato quando liderança erra, gente. Há pouco tempo veio escândalo de um pastor que, poxa, todo o conteúdo dele eu abraçava, não vou falar o nome dele aqui, mas gostava tanto, veio o escândalo, a gente se entristece. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo isso é Bíblia. A Bíblia disse que viria escândalos. Não perca a tua fé em Jesus, o autor e consumador da fé. Se discípulo não está dando conta de resolver o seu problema, olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. Não sei quem é esse homem não, mas ele não foi embora não. Ele falou, eu vim atrás de cura e eu não vou embora enquanto eu não achar. Se a gente fica se ferindo com pessoas, a nossa tendência é a gente o tempo todo se tornar magoada. Aí eu lembro de Ana. Ana passou anos vivendo um ciclo de tristeza, né? Era a Penina, era não sei quem, era não sei o que lá. Tudo acontecia na vida de Ana, não tinha filho. A Bíblia diz que finalmente no ano que ela se levantou para orar, chegou na porta do templo. Ele, ao invés de falar, vem minha filha, vem orar, vou orar contigo. Ele era o sacerdote da época. Ele falou assim, tá bêbada. Imagina se Ana fala, me chamou de bêbada, estou ofendida, vou embora. Ir embora sem Samuel. Tem um povo muito ofendido. Tudo fica ofendido. Tem gente que fica ofendido com teoria que cria na cabeça. Quem já viu gente assim? Ah, achei que fulana estava estranha comigo, fiquei estranha também. Aí ficam mais 19 pessoas estranhas sem saber o porquê. Quem viveu, quem deu a vida e andou nessa terra vulnerável, foi homem de dores, foi Jesus Cristo. Ele usa a igreja, ele usa homens e mulheres de verdade, mas homens e mulheres continuam sendo falhos. Se alguém falhar, se alguém não der conta da sua demanda, não faça disso um motivo para você ir embora. Continue olhando para Jesus. O pai não era discípulo e deu mais show de fé do que os discípulos. Aí, sabe o que eu tenho para te dizer? Tem gente de fora que dá mais show de fé do que gente de dentro, porque a gente está ficando acostumado com o evangelho. O crente está muito acostumado com o evangelho. Está acostumado com festividade, está acostumado com congresso, glória a Deus, aleluia. Uma preguiça de levantar da cadeira. Deixa eu te falar, não espere um problema para te animar na fé. Porque tem gente que só fica animado na fé na hora do problema. Deu ruim, aí vira o primeiro a chegar. Consagração de mulheres, o varão está aqui. Quem já viu isso?
O culto acaba às 10, ele vai embora às 10h30. Está desesperado. Não precisa disso, irmãos. Olhe para Jesus. Aí tem a fé dos discípulos. Coitado dos discípulos, né? Eu entendo eles. Por quê? Eles viram coisas extraordinárias desde o início. Desde o momento em que foi chamado, cada um foi chamado do seu jeito. Eu não tenho tempo aqui para falar de cada um. Mas todos eles viram milagres. Uns da multiplicação dos pães. Outros foram curados. Tanta coisa aconteceu na vida daqueles 12 homens. E eles estavam acostumados a andar com Jesus. Eles estavam acostumados a ver Jesus expulsar demônio. Eles estavam acostumados a ver Jesus fazer grandes coisas. Só que nesse momento, literalmente, em corpo, Jesus não estava ali. Jesus estava no Monte da Transfiguração. Então eles estão ali com essa demanda sozinhos. O homem chega com o endemoniado e Jesus não está em pé do lado deles para tomar a frente e dizer, eu resolvo. Não, muito pelo contrário, só tem eles. E aí era a hora deles demonstrarem a fé deles, tudo que eles estavam aprendendo há 3 anos. E detalhe, você que está com a sua Bíblia aberta, volte comigo Mateus 10. Só voltar 7 capítulos aí. Mateus 10, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Olha isto. Mateus capítulo 10, versículo 1. Chamando seus 11 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Ou seja, tem gente que acha que Jesus só libera autoridade lá na grande comissão depois de ressurreto, mas não. No momento em que ele vinha de 2 em 2, lá no início do ministério, ele já tinha liberado autoridade sobre os discípulos. Ele reúne os 12 e fala, eu estou dando autoridade para vocês. Pode expulsar demônio, pode curar todas as doenças, vão, já está na mão de vocês, já está disponível. Mas mesmo já tendo sido ministrado, mesmo já tendo recebido a autoridade, na hora de pôr a fé em prática, eles titubearam. E aí eu quero falar da segunda fé, a fé que não adquire. Se de um lado a gente tem um pai que está com a fé em Jesus, do outro lado nós temos um grupo de pessoas que estavam caminhando em fé, estavam vendo a fé agir, estavam vendo tantas coisas, mas não estavam tomando posse para si. E deixa eu te falar uma coisa, tem como você ter uma fé teórica e uma fé prática. Diga, fé teórica. E diga, fé prática. Como assim, Carmozina? Vou te explicar. Eu tenho um irmão, filho do meu padrasto. Ele mora em São Paulo. Ele mora do lado do aeroporto de Congonhas. Se você descer no aeroporto de Congonhas, você chega na casa do meu irmão em 5, no máximo 10 minutos. E aí, a minha mãe e meu padrasto, eles vão sempre lá visitar o meu irmão. E eles acreditam que o avião voa. Eles já viram um avião voando. Eles sabem que avião voa, mas mesmo tendo a ciência de que avião voa e de que o meu irmão mora do lado do aeroporto, todas as vezes que eles vão, eles entram no ônibus e viajam 7 horas de ônibus, porque eles acreditam que avião voa, eles têm fé de que avião voa, mas eles preferem gastar 7 horas no ônibus porque não confiam o suficiente para entrar no avião. Então o trajeto que eles poderiam fazer em 40 minutos, eles fazem em 7 horas por falta de fé. E isso acontece na minha e na sua vida. Tem gente que acredita muito em Jesus. Tem gente que acredita muito na igreja. Tem gente que acredita muito no sacrifício, mas não tem uma fé prática, porque não confia de entregar a vida para Ele ou de acreditar que Ele realmente te usa. A gente tem uma tendência a dizer assim, eis-me aqui, envia aquele ali. Quem já viu isso? Por quê? Porque a gente acha que Jesus consegue usar melhor todo mundo, menos a gente. Isso é um complexo desde a criação do mundo. Moisés fez isso. Deus fez um plano todo engenhoso pela vida de Moisés. Na hora de finalmente usar ele, a sarça lá pegando fogo, não se consumindo, falando com ele, Moisés, é agora a resposta dele. Eu não falo bem. E quantas vezes na minha e na sua vida a gente não acredita? Essa é que é a verdade, eu quero te acordar para isso. Eu vivi isso, eu estou experimentando disso. Há 16 anos atrás, 17 anos atrás, eu estava no monte. E Deus tomou um varão, e o varão disse para mim, aprenda inglês. Essa foi a primeira vez que eu ouvi isso.
Irmãos, desde aí eu já ouvi tanto isso. Aprenda inglês, aprenda inglês, aprenda inglês, aprenda inglês. Eu falava amém, glória a Deus, o Senhor vai me levar para a América, aleluia. Não me inscrevi no curso. Aí a gente acha que desobediência é adultério, desobediência é roubar, desobediência é matar, desobediência é deixar de fazer o que foi mandado. Quantas vezes, por falta de coragem e fé, a gente deixa de fazer o que Deus mandou? Às vezes é uma oração por alguém, às vezes é um abraço, às vezes é um curso. Aí sabe o que acontece com a vida de quem deixa os planos de Deus de lado? Acontece o que está acontecendo com a minha. Minha passagem para os Estados Unidos está comprada, dia 5 de novembro. Eu chego da Angola e vou para os Estados Unidos. Sabe o que eu sei falar? Hi. Vou ficar lá 20 dias pregando, falando hi, hello. Aí estou desesperada fazendo intensivo. Fé prática. Os discípulos viam muito milagre, mas quando chegou para contar com eles, a fé deles não dava conta de acreditar. Irmãos, ou você acredita que o Espírito Santo de Deus, que é a maior potência do universo, habita em você, ou você não acredita. Você precisa crer. Eu sei que, eu estou falando aqui de coisas difíceis, tá? Eu me converti com 16 anos. Aí a primeira vez que me deram a oportunidade para pregar, eu comecei a pregar muito novinha, né? Logo assim. E esses dias eu lembrei disso. Aí eu com os 17 anos, eu fui pregar para os adolescentes lá da minha igreja. Eu era adolescente pregando para os adolescentes, reuniãozinha pequena. Aí eu cheguei cedo, falei, vou para a sala orar. Comecei a orar, uma menina veio, entrou na sala e sentou do outro lado. Aí eu orando daqui, ela orando de lá. De repente eu olhei para a menina e vi que ela me deu um leve sorrisinho. Aí eu ri de volta. Quando eu olhei de novo, o sorriso dela foi ficando meio torto, irmãos. A menina ficou possessa na minha frente, só eu e ela. Eu lembro que eu comecei a orar, entrou a Lidiane. E eu e a Lidiane começamos a orar, e a gente falou, o que a gente faz? Eu falei, fecha a janela que aqui é alto. Vai que ela se joga. E do nosso jeito a gente começou a orar e ali houve libertação. A segunda vez que eu fui para a África, eu lembro que um dia eu deitada no quarto sozinha, a gente dormindo de madrugada lá é muito complexo, um ambiente espiritual muito difícil, não tem luz. A gente estava num lugar que era só gerador, desligava o gerador, era breu. E eu deitada dormindo, de repente eu acordo 3 horas da manhã. Sabe quando você acorda naquele susto assim? Acordei no susto, olhei no relógio, 3 horas da manhã, daqui a pouco começou a oração. A oração muçulmana é nos alto-falantes, enche um ambiente, aquilo muito alto. E eu comecei a ficar nervosa, começou a entrar uma opressão no quarto, eu comecei a orar, olhei para outra missionária, ela estava roncando. Eu falei, amada, nem para batalhar comigo. E eu comecei a orar, e eu falava, Senhor, não tem ninguém aqui. E de repente o Senhor me libertou daquele ambiente de opressão. Eu levantei, fui para a sala, cheguei na sala, os pastores estavam clamando também. E eles falaram, desde 3 horas da manhã que a gente também está orando aqui. Eu não sabia, passei meia hora clamando sozinho. Tem situações que talvez você tenha que clamar sozinho, talvez você tenha que orar, talvez seja só você e Deus. Você precisa ter coragem para acreditar que o Espírito Santo se move através de você. Eu costumo dizer que Deus não gasta ar. A gente sobreviveu a uma Covid. Se Ele te manteve com vida, se Ele te manteve sarada, porque Ele tem um plano através de você. Então não fique só esperando ser usado. Use a sua fé para que permitir que Deus também faça através de você. É ter coragem, irmãos, mas o problema é que a gente é preocupado com nossa reputação. O problema é que a gente é preocupado com os nossos problemas. Quantas vezes o Senhor já ministrou algo no teu coração para você falar para alguém e você fica com medo e inseguro que você acha que é você? Faz a prova dos 9. Pensa assim, eu pensaria isso naturalmente. Eu lembro que uma vez no culto de ceia, estou eu orando, uma menina veio do meu lado e falou assim, Carmosina, adolescente. Eu era líder de jovens nessa época, ela falou, eu estou sentindo muito forte no meu coração que eu deveria abraçar a irmã. Eu falei, que irmã? Quando ela me apontou a irmã estava chorando embaixo do banco. Eu falei, eu acho que ela precisa de um abraço, amada. Ela falou, mas como é que eu vou saber que sou eu? Eu falei, então, você abraça normalmente as pessoas? Ela falou, não. Eu falei, então o Espírito Santo de Deus querendo te usar para consolar, vai lá, abraça a irmã. E ela foi, abraçou, chegou lá, Deus deu discernimento e as duas foram usadas. O problema é que a gente quer muito que alguém se levante para ser usado para a gente, mas a gente não tem a mesma disponibilidade porque não tem coragem. Isso é falta de fé.
Tem que ter fé para ser discípulo e ser usado por Deus. Tem que ter coragem para falar, eu posso não ter prata, eu posso não ter ouro, mas eu sei o poder que habita em mim. Então tem cura para você sim. E os discípulos andando com Jesus não viam isso. E por isso não tiveram coragem, ou talvez intrepidez. Mas aí Jesus dá uma senha nesse momento aqui. Jesus primeiro chama a atenção deles, fala, vocês são incrédulos, geração incrédula, mas tem um porém, esse tipo de casta só sai com jejum e oração. Aí Jesus eleva a fé para um outro lugar. A gente precisa entender que o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Você entendeu o que eu falei aqui? O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. E eu sei que a gente está tendo um mundo de informações para estar distraído com coisas naturais. A gente está muito entretido com rede social, a gente está muito entretido com problema, a gente está muito entretido com boleto. Quem aqui está entretido com boleto? Porque eles não param de chegar, né? É uma luta. Tem muita coisa, querido. A gente está com um volume de informações no natural, 79 mil aplicativos no celular. É aplicativo da Shopee, é aplicativo da Shein, é aplicativo do Mercado Livre. Olha os irmãos que tem todos. É o aplicativo... Deus vai só revelando. E a gente vai vivendo intensamente o mundo natural, que é muito importante. Você tem que cuidar do seu corpo físico, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar das suas coisas, das suas vestes, da sua rede social. Tudo isso faz parte. Mas existe um mundo natural que está sendo negligenciado. E Satanás está gostando disso. Quer ver uma mentira que ele botou no nosso meio? Crente não bebe, mas come. Aí o povo não dá mais conta de fazer jejum. Esses dias a irmã falou para mim, eu estou em jejum, eu fiz de meia-noite às 10. Falei, amado, tu estava dormindo. Cara de pau. Cadê o povo do jejum, da consagração? O povo que acreditava no mundo espiritual, que tinha discernimento. Glória a Deus que a psicologia, a psicanálise entrou. Eu mesmo estou estudando para ser psicanalista. Mas cadê o povo que tinha a ousadia de levantar a mão e falar, Satanás, eu te achei. Você está repreendido em nome de Jesus. Cadê? Eu fico pensando, quando a geração de irmã do coque morrer, quem serão as novas irmãs do coque? Mulheres de oração, homens de oração, pessoas tementes ao Senhor. Jesus disse, vocês tiveram pouca fé, mas vocês também precisam entender que existe um mundo espiritual, que você precisa mergulhar nele, porque foi assim que Jesus agiu. O ministério de Jesus só começou depois de 40 dias de jejum no deserto. Toda hora, Jesus operava milagre, via maravilha e daqui a pouco falava assim, peraí, que eu vou ficar sozinho no monte orando. Oração, jejum e leitura da palavra ainda é a receita do crente, não mudou, não atualizou para podcast. Ainda é a mesma coisa, irmãos. E a gente não está acreditando na autoridade espiritual que a gente tem, porque a gente não está mais olhando para o mundo espiritual. Irmãos, tem coisa que é espiritual e ponto. Vai entender? Não sei, mas é. Eu lembro que a gente teve um carro, já estou caminhando para o fim, que meu horário já estourou. A gente teve um carro, um Linha, ele era luta. E uma vez eu vi no ministrar aqui no Rio, o carro cheio de camisa que a gente estava para ir para a África. A gente vendia camisa na época para juntar o dinheiro da nossa passagem. E aí eu lembro que a gente vindo para o Rio, o carro quebrou de novo, a gente não aguentava mais aquele carro quebrando. E meu esposo abriu, começou a olhar, os meninos que iam tocar com ele, que ele ministra louvor, começaram a olhar, e de repente eu falei, isso é espiritual. Gente, no meio da Brasil, nem sei, acho que era Brasil, né? A gente botou a mão no capô e começou a orar. Pensa nos doidos, o pessoal passando e a gente, Senhor, em nome de Jesus. Entra no carro, liga o carro, pegou e foi embora. Tem coisa de ordem espiritual que a gente está tratando como carnal e está dando dor de cabeça. Tem discussão que você está fazendo que é contra espíritos. Principados e potestades, aí a gente está achando que é contra a gente, que é contra dinheiro, que é contra a autoestima. Coisas espirituais. E Jesus dá a direção para os discípulos. Vocês estão andando comigo, mas vocês não entenderam. Para chegar no novo nível, tem que se sacrificar. Irmãos, vocês viram um trecho do vídeo, um senhor levantando da cadeira. Aquele senhor, ele era paralítico, ele já não andava há anos. A gente viu o milagre, glória a Deus, mas para mergulhar no espiritual, você tem que se sacrificar. Foram 20 dias dormindo no chão.
da casa missionária. Eu lembro que no primeiro dia que a gente foi fazer evangelismo nas aldeias, chão de terra, eu cheguei cheio de areia, roupa suja, imunda. Fui finalmente tomar um banho depois de montar sei lá quantas cestas básicas, cansada. Todo mundo tomou banho, fui tomar banho também. Peguei minha roupa limpinha, botei na porta do banheiro para tomar banho. Não tinha chuveiro, era só um cano de água gelada. Quando eu abri o cano fazia assim, ó, molhou minha roupa limpa. Um frio danado, que é clima desértico, de manhã calor, de noite frio, um frio danado, tomei banho gelado, botei a roupa suja. Deitei para dormir no chão. Mas a renúncia da carne me levou a ver coisas maravilhosas no espírito. Naquele lugar a gente viu 2 cadeirantes levantar, a gente viu cesta básica multiplicar. O problema é que a gente quer viver realidade espiritual sem renunciar nada da terra. Aí não dá, amado, porque milagre não passa na Netflix. Aí Jesus dá um sacode nos discípulos, podem andar comigo para tudo quanto é lado, mas se vocês não renunciarem, não jejuarem, não buscarem vocês, não vão conseguir serem usados. Vão ter uma fé teórica, vão acreditar muito em mim, mas não vão conseguir viver o que eu vivo. E tem gente que acredita muito em Jesus, mas não experimenta do reino na terra, porque não acredita o suficiente para viver o que ele vive. Então a gente vê um pai com fé e uns discípulos duvidando. Mas aí entra quem no circuito? Jesus. Jesus é perfeito, queridos. Jesus é maravilhoso. Se a gente for ler o relato de Marcos, o pai do menino diz assim, me ajuda na minha pequena fé. E Jesus fala, você crê? Ele diz, eu creio. Jesus diz, se você crê, nada lhe será impossível. No relato de Marcos ainda é mais pesado, porque a Bíblia diz que primeiro o menino se joga no chão, espuma, rola no chão. Leia lá, Marcos capítulo 9. E Jesus pergunta para o pai assim, desde quando ele está assim? O pai fala, desde a infância. Aquele homem estava sofrendo, querido. Aquele rapaz estava sofrendo, aquela família estava sofrendo. Mas a fé que Jesus nos ensinou enquanto caminhou na terra é a fé perfeita. E ele diz, nada lhe será impossível. Expulsa o demônio, pega o menino pela mão, e a Bíblia diz que o menino fica de pé. E são. A fé correta vai te levar num lugar de resultado. Essa é a colheita. Se você mantiver uma fé firmada em Jesus e uma fé que não duvida, como foi a dos discípulos, você vai colher o que você tanto precisa. Aquela família estava há anos vivendo em vulnerabilidade com aquele jovem, mas naquele dia, porque o pai manteve o foco no lugar certo, o nome do Senhor Jesus foi glorificado e alguém voltou para casa liberto. Fé eu sei que você tem. Você está num sábado à noite aqui? Comprou teu vestido, veio. Fé eu sei que você tem. O negócio é a gente usar da maneira certa. Não se contente com uma fé teórica rasa. Uma fé que está mais apegada à coisa material, à qualidade do som, à qualidade da música, à arrumação das cadeiras, do que ao espírito que se move nesse lugar, querida. A estrutura é muito boa, a treliça é muito importante, mas o foco não é a treliça, o foco é o fruto que vem da videira. Tenha uma fé prática. Se aprofunde no mundo espiritual. Antigamente, errávamos porque éramos fanáticos. Hoje, erramos porque estamos leve demais. Procure o meio termo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Você crê nisso? Eu quero chamar o louvor aqui. Rapidamente farei uma oração e já vou passar para a pastora. Eu queria chamar meu esposo. Posso chamar? Irmãos, eu não canto não, mas ele canta. Ele é a parte lá em casa que canta. Vem cá, meu amor. Eu queria fazer uma oração em forma de música. Pedir para a banda acompanhar ele. Ele vai fazer essa oração. Fique de pé no seu lugar. Eu não sei como está a sua fé. Eu não sei como é que está a sua fé. Mas eu quero orar por você nessa noite. Se de alguma forma essa palavra fez sentido para você, feche os seus olhos. Talvez a sua fé tenha sido abalada um pouco, porque você acabou botando fé demais nos discípulos e não foi do jeito que você achou.
Ou talvez você esteja abalado porque você já está esperando uma resposta dos céus há muitos anos e ainda não veio. Eu não sei como você está, mas uma coisa eu quero te dizer. Ainda que seja muito pequena a sua fé, se ela for fixa, firmada na rocha, que é o Senhor Jesus, isso já é o suficiente, querido. Olhe para o Cristo que tudo pode. Eu não sei qual é a tua demanda. Se é uma demanda talvez de ordem espiritual. Teve cidade que Jesus entrou e ele nem precisou expulsar o demônio. O demoniado veio até ele e ele diz: sai, saiu. Se a tua falta é em questão de finanças ou de recursos, de 5 pães, ele alimenta a multidão, de 2 peixes, ele alimenta muitos. Se a tua questão é cura, quantos ele curou? Curou pessoas que ele nem chegou a tocar, só de tocar nele já foram curadas. Se a sua questão é alguém que precisa ser convencido, um dia ele brilhou uma luz tão forte sobre Paulo, que o perseguidor passou a ser perseguido. Não há coração tão duro que ele não possa dobrar. Você pode ter fé em Jesus, porque nada é impossível para ele. E ele se move através de um espírito que ele decidiu colocar não dentro desse templo aqui, mas ele decidiu colocar dentro de você. O Espírito Santo habita em você. E com fé em Jesus, através do Espírito, você pode viver milagre. E eu queria que você fizesse essa oração em forma de canção. Logo depois eu vou orar e passar para a pastora. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vamos cantar do início. Na batalha, na batalha permaneceremos em fé. Se os exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança, Ele é fiel. Deus é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos, não seremos, não seremos, não seremos. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, em seu, não seremos, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, confiando em nosso Deus, confiando em. Cante isso essa noite. Em seu eterno amor, não
seremos abalados. Eu gostaria de, antes de passar para a pastora fazer uma oração, se você está precisando disso, de uma fé onde você não seja abalado, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Rapidamente, sai do seu lugar. E em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa, não temerá o nosso coração. A esperança nasce. Deus é fiel, Deus é por nós. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar alguns diagnósticos aqui. Pessoas que vieram à frente porque foram abaladas por conta de uma palavra que receberam dos médicos. Muitas pessoas na Bíblia tinham uma palavra e uma palavra negativa, mas quando tiveram um encontro com o Senhor liberou cura, vida e vida em abundância. E nós sabemos que o Senhor usa a medicina para fazer, mas nós também sabemos que se o Senhor quiser, o Senhor opera milagres. E tu és Deus ainda, és Deus que faz, tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Toda mente abalada por causa de diagnóstico, nós te damos uma ordem agora, quiete-se diante do Senhor. Eu quero apresentar os teus filhos aqui diante de ti. Em Ezequiel, o Senhor disse: profetiza que o osso vai se juntar com o osso, a carne vai crescer e o sangue vai circular. O nevo vai ficar novo e o teu nome vai ser glorificado. No poder e na autoridade do nome de Jesus, nós damos uma ordem ao corpo agora. Volta para o lugar, para o estado original. Caroço, saia em nome de Jesus. Toda ponte safena, toda veia entupida, nós declaramos agora, voltando para o lugar em nome de Jesus. Que haja cura, coluna se endireita diante de quem Ele é. Nós oramos por cura porque nós temos fé, e a tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Também quero orar por quem está orando por ente querido. Se você vem aqui à frente para apresentar um ente querido diante do Senhor, coloque a mão sobre o seu coração. Para de declarar que o coração dele é duro demais, diz o Senhor. De agora em diante, declara que é abençoado, que é abençoada, porque é isso que ele é. No mundo espiritual já gere a conversão, já separa o lugar aqui. Haja em fé, haja em fé. Haja em fé, já declara, vai vir comigo, vai sentar aqui, vai servir, porque não há coração duro demais. Não há coração duro demais que não possa se dobrar diante de quem Cristo é. Agora eu quero orar por cura com a igreja. Os feridos com a igreja, gente que é envolvida, gente que está dentro, mas que está magoada. E talvez você tenha até razão, mas nessa noite o Senhor manda te dizer: abre mão da tua razão, porque eu tenho um chamado contigo. E você não tem que olhar para homens. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu sou Cristo, eu dei a vida por ti, olha para mim. Eu sou o Alfa, mas também sou o Ômega. Tudo que Ele começa, Ele termina, hein, querido?
E a obra que ele começou não está largada, não é obra largada, obra de vergonha, que os homens passam e dizem, começou e não terminou. Jesus manda te dizer que ele vai terminar o que ele começou na tua família. A tua história é dele. Cante isso. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Sim, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pai, nós te louvamos por essa noite. E eu quero declarar que ainda em 2024 ouviremos testemunho pela semente que está sendo lançada neste lugar. Que ainda em 2024 casas tenham colheitas por conta da semente de fé que os teus filhos estão plantando. Ser com cada um aqui, faz os pés firmes na rocha. Alguns o Senhor me mostra como aquela bota de trabalho, aquela mais bruta, marrom. Engraçado que é muito parecida com a que a Nayame mostrou essa semana. E é uma bota mais firme, o pé precisa estar mais firme. Traz um tempo, Senhor, de mais firmeza em Ti, de mais oração, de mais busca, porque a renúncia vai nos fazer chegar na colheita, para que o Teu nome seja glorificado. Faz assim com o Teu povo, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda o Senhor mais forte que você puder.